Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Neste exato momento em que nós estamos aqui conversando, é um intervalo entre um programa, eu sempre faço essa chamada, e crio essas oportunidades das pessoas ouvirem, das pessoas até mesmo participar. No futuro nós vamos abrir uma linha para isso. Mas o que eu quero dizer é que nesse exato momento em que nós estamos aqui conversando, medidas estão sendo tomadas para prejudicar. Agora, toda ação tem uma reação e ao contrário do que está acontecendo, não vai haver uma solução ao curto prazo, porque essa solução que está sendo tomada é a longo prazo. Não existe uma forma inteligente para se avaliar ou para avaliar as medidas que estão sendo tomadas. Simplesmente foram tomadas de forma impensada e que poderiam ser a curto prazo. O que muitas pessoas, cientistas, médicos, infectologistas, enfim, a sociedade médica, ela foi jogada ao lixo e é usada para justificar a ação deles. Mas não tem uma comitiva, não tem alguém que possa invocar pessoas capazes, especialistas nesse assunto, que possa responder se, ou mesmo que esses políticos, aliás, os nossos políticos sequer sabem o mando das transações administrativas públicas e querem discutir com médicos. E os médicos, tem alguns médicos que querem fazer alguma coisa. Mas o problema é que, uma vez eles, diante da câmera, eles recebem o que tem que ser dito. Tanto é que agora em algumas emissoras estão falando algumas pessoas que estão em casa recuperadas. Mas anterior era só pessoas que estão sendo contaminadas. Mas a nossa ciência hoje, ela não vale nada, porque ela é sempre deixada de lado. A opinião dela é falada, é dita nas escuras, né, nas sombras, e os políticos pegam um pouco daquela verdade e lançam as suas ação dentro da sua intelectualidade de compreender o que está acontecendo no Brasil e faz com que isso seja imposta. Ninguém ouve, de fato, os médicos, sabe? Aquele médico que você olha, é assim e assim que tem que ser tratado. É que existe uma forma de se evitar fazer um tratamento precoce. Aí os políticos dizem, não, pode, porque a OMC, a EMA, e vai dizendo tanta coisa, agência tal, europeia, e essas coisas vai diminuindo. Porque eles lá fora também cometeram os mesmos erros que a gente está cometendo. Esses índices, essas avaliações médicas que foram feitas na Espanha, na Espanha, na França, na Itália e outros países, foi essas mesmas medidas. E elas estão amargando. A gente vê a líder alemã que ela pediu desculpa a uma nação porque ela iria cometer um erro de fazer o lockdown, mas ouviu a uma comissão médica e ela voltou atrás e pediu no parlamento desculpa. Então essas medidas e essas teses, essas avaliações, elas chegam no Brasil e tem pessoas que são pagas para falar somente aquilo, sabe? Elas são pagas para falar aquilo. E falam. Isso aqui dá certo, isso aqui dá certo. Por quê? Porque são pagas, elas são auxiliadas por esses governadores, por esses ministros e por esses prefeitos para conscientizar o povo que a medida deles estão correta. Mas não. O índice de Covid que está aumentando, de contaminados, é por causa desse lockdown. É por causa desse isolamento. Nós temos que ter o isolamento, mas o isolamento social, ele não tem nada a ver com isolamento cru, aquele que você para tudo, porque não tem como você justificar a morte, nem a morte econômica, nem a morte pessoal, por causa de medidas erradas. E a mídia, nós temos pessoas assim, que estão batendo. Pega essas informações e lá fora já nem mais estão usando ou utilizando esses métodos, porque foi um ato inesperado, uma pandemia inesperada, e que precisavam agir da melhor maneira possível. Foi correto agir? Foi. Mas agora é preciso, estamos há um ano e 2 meses,
combatendo esse problema. Agora é a hora de sabermos, experimentarmos de todas as maneiras para saber quais são as medidas eficazes e saber o que se deve fazer e não aplicar uma medida que foi feita em outras pandemias ao século passado e achar que isso vai prevalecer sobre os cadáveres, sobre os infectados que está acontecendo hoje no Brasil. Está morrendo gente, é preciso tomar conta, sim, mas a nossa sociedade, em termos de saúde, ela nunca se conscientizou fazer um tratamento. São poucas pessoas que tiveram essa oportunidade de fazer um tratamento, uma revisão de saúde, ir ao médico. Então nós não temos essa cultura. E baseado nessa ação, nessa cultura da gente ser forte, não, eu sou homem, eu sou forte, a gente vê uma série de problemas de saúde, pessoas que nunca fizeram um exame sobre câncer de próstata, mulheres, homens, pessoas que não fazem um check-up de coração, não fazem check-up de colesterol. Então nós temos esses hábitos, e hábitos até mesmo de nos medicarmos, automedicarmos. Isso nós temos. Isso é praxe de cada um de nós. Dor de cabeça, não vai ao médico tomar Dorflex, tomar um paracetamol, enfim, vai tomando. Aí pronto, acabou, você não procura o médico. Mas você não sabe a origem daquela dor de cabeça, não sabe. Então nós temos essa prática. Isso é o conhecimento mais ignorante que a gente pode ter, que eu posso ter em relação a tratamento é esse. Agora, aproveitando-se dessa ignorância que todos nós temos, e é praticamente uma forma geral, acreditamos que os nossos políticos aproveitaram dessa oportunidade e fizeram o quê? R$100 para a saúde? R$100 para a saúde. Não, vamos investir só 20. Os 80 a gente... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aí R$100 para a saúde? Não, é só 20. 80, a gente vamos ver o que pode fazer. E isso prevaleceu, por quê? E desses 20 ainda tinha pessoas que estavam roubando, sabe? Formação de quadrilha, documentos falsificados, pessoas que morreram estão recebendo, pessoas que não pagaram estão recebendo. Enfim, temos aí uma história, uma quantidade de pessoas que são advogados que trabalham para isso. E temos uma entidade que não olha para isso. Essa é a posição. Pessoas ignorantes que se automedicam e um povo ladrão que aproveitou essa ignorância e roubou. E chegou o momento da cobrança. E a gente vê isso acontecendo e a gente fica perguntando o que está acontecendo, está faltando dinheiro? Não, está faltando dinheiro porque está faltando investimento? Não, investimento sempre teve. Sempre. É muito dinheiro para investir na saúde e é muito ladrão para roubar. Como podemos até lembrar do magnífico honorário Senhor de Nove Dedos, que roubou a nação toda e fez estádios que nem sequer se joga. Mas se tivesse investido aqueles bilhões em saúde e tivesse feito um projeto de iniciativa privada para poder explorar o futebol, as empresas fariam isso, mas aproveitaram do dinheiro público para fazer o desvio. E é muito dinheiro. E nossa saúde mergulhou no que está mergulhando agora. Aí não houve investimento, tudo bem. Vamos perdoar o honorário ladrão, porque ele não sabia o que estava fazendo. Então o que acontece? E os hospitais de campanhas que foram foi estruturado agora, de repente, vamos desmanchar tudo e agora vem um gargalo desse. Como justifica isso, senhores? Como justifica, senhores, vocês levantarem todo o Brasil, em todo o Brasil, hospitais de campanha. E esses hospitais de campanha foram desmontados pelos senhores. E bilhões foram gastos e os senhores agora vêm dizer que há um gargalo na saúde porque morre muita gente? É claro, a teoria da casa grande. Alguém pode, se tem a teoria da casa grande, é o seguinte, se tem 8 pessoas morando numa casa de 3 cômodos, e o que nós vamos fazer com essas 8 pessoas? 5 tem que morrer, para 3 sentir-se confortável na solução da casa grande. Agora nós temos espaço. É isso que está acontecendo. Agora, o SUS sempre teve seus problemas e sabemos muito bem que foi uma contribuição da parte da ignorância. E quando a coisa se agravava uma quantidade de pessoas que ia ao SUS. Essa quantidade
é evidente que ia deixar um gargalo, né? Ia um congestionamento, vamos dizer assim, de gente nas repartições de atender os hospitais que atendem as pessoas do SUS. É evidente isso. O que aconteceu com a destruição ou com essa lavagem de dinheiro que foi feita em construir e desmontar os hospitais? Essas pessoas, o quê? Agora estamos vendo aí a situação. Agora estamos vendo, porque poderia haver também um tratamento precoce que os senhores nem médicos são, gente. Esses políticos dizem, não, não pode, isso aí não pode. O, a OMC falou que não pode, esse tratamento precoce não existe, isso aí é coisa da cabeça desse homem que está louco, isso não pode, assassinado, homicida, e começa a falar, já temos uma mídia criminosa. Aí é o mamão com açúcar, como se diz, na verdade. E aí a gente vê e assiste o Brasil nessa condição ainda terror e mais terror para cada um de nós brasileiros. Agora vamos esperar que depois disso, cada um desses possa ser responsabilizado, o que eu acho muito difícil, porque há um acordo em comum para derrubar esse governo que aí se encontra. E o povo, morrendo ou não morrendo, o Brasil permanece, esse povo está imune à cadeia e ao Covid. Um abraço a todos.